Fala pessoal do AgroConnection, Renzo Negrini aqui, mais uma vez, com um prazer gigantesco de estar colaborando novamente com o AgroConnection, junto desse grupo de especialistas, de pessoas maravilhosas e, claro, com a audiência que sempre nos traz muitos ensinamentos, muita motivação e muita vontade de continuar o que a gente está fazendo. Então, quase aí na reta final, né, no último esforço, aí, no último trabalho, da safra estadunidense. Estamos aí no finalzinho, né, já ajudando, já preparando para a colheita, colhendo inclusive os últimos dados aí, e vamos para cima. Muito trabalho, muito estudo e, claro, né, como sempre, fazendo o máximo possível para trazer um conteúdo de qualidade aí pro pessoal do AgroConnection. Então vamos lá, roda a vinheta e porque, como sempre, assim como o nosso time de especialistas, o agro não para. Bom, é isso aí então, pessoal. Primeiramente trazendo aqui os dados do clima, tá? Então, bem diferente como estava antes, aqui em Minnesota e no geral dos Estados Unidos, com muita chuva. Então a gente teve aí um verão de muita chuva. Agora, as chuvas tendem a diminuir, já vem diminuindo, né? Como nossos especialistas informaram antes. Então, semana passada, como nossos amigos trouxeram, a gente teve uma média no Midwest aí de chuvas leves, ou seja, de 10 a 25 milímetros, tá? Em média, e essa semana, ou seja, nos próximos 7 dias aí, melhor dizendo, estamos com uma previsão de quase seca, ou seja, a maioria dos locais, inclusive Minnesota, com uma previsão de 0 milímetros, e alguns outros receberam um pouco mais, chegando até 6 milímetros, tá? Então é importante a gente avaliar o tanto de chuva ou precipitação que a gente vai ter nesse final de safra, porque a seca ela vai facilitar, ou seja, vai ajudar, no caso, né, a maturação final, né, inclusive ditando, assim como a temperatura, ditando aí quão antes ou quão depois a gente vai acabar colhendo a nossa soja e o nosso milho. Tá? Então, basicamente, influencia a maturação final e dita o timing ou o momento da colheita. Consequentemente, o clima também ele vai alterar, né, diretamente o preço da soja e do milho. Então, um dado ou dois dados, né, porque são referentes a duas culturas diferentes, que várias pessoas pedem e que é de extrema importância, principalmente para quem está no Brasil. Vamos lá, primeiramente para o milho. Então, hoje nós estamos aí com $4,25 por bushel, tá? E semana passada, praticamente o mesmo preço, ou seja, $4,26 o bushel. Então, uma variação aí de menos 0,2%, tá? Então, bem estável. Em relação à soja, nós temos aí um preço hoje de $10,12 por bushel, e semana passada estava em $10,40 por bushel. Então uma variação aí de menos 2,7%, uma queda também pequena, mas quando a gente fala de larga escala, isso acaba influenciando de uma forma maior. Bom, pessoal, e agora indo nos dados aí referentes à qualidade da lavoura do milho inicialmente, tá? Então vamos lá. O primeiro dado é o Corn Dented, ou seja, o relatório do USDA ele tem duas métricas, né, melhor dizendo, que são referentes à maturidade ou maturação ou estágio próximo à colheita, né, como a gente fala também, que para o milho a gente chama de dented, que no caso vai ser mais ou menos quando o grão ele já começa a formar aquela marquinha no final, assim, resumindo a grosso modo, tá? E de uma forma bem prática. E que isso vai ditar realmente o quão maduro ou quão próximo da colheita o milho tá. No caso da soja, a gente tem aqui o dropping leaves, né, que nada mais é do que quando a soja começa a perder as folhas e os grãos já estão praticamente prontos e já no estágio muito próximo da colheita, certo? Então, novamente, para o milho, chama de dented, e para a soja, dropping leaves. Então, vamos lá. Primeiramente, para o milho, pegando aí os 18 estados dos Estados Unidos, tá? Nós temos aí hoje 91%, tá, de todo o milho dos Estados Unidos já com o dented, né, que eu falei. E se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, o milho estava 93% da área dos Estados Unidos estava com o dented já, certo? Se a gente for comparar agora a maturidade, certo? Que é uma outra métrica aí que o USDA usa,
a gente pega aí que 56% dos 18 estados aí, produtores de milho já estão em fase madura, ou com o milho maduro, considerado maduro, e com a média de 59% nos últimos 5 anos, tá? Então nós temos aí 3%, nós estamos 3% atrás em termos de da métrica aqui de milho maduro, ou de corn mature, como eles chamam, e 2% atrás nos últimos 5 anos no Dental, que eu já expliquei anteriormente. Quanto de milho já foi colhido, tá? Então 11% hoje e 11% nos últimos 5 anos também, certo? E logicamente que eu estou em Minnesota, no norte, e os estados do norte estão atrás dos estados do sul, muito por conta do clima, né? Que eu já expliquei anteriormente também. Ou seja, temperatura, chuva e tudo mais, certo? Começaram antes também. Condição do milho. Então a gente tem aí, ó, 3% dos estados com uma lavoura muito ruim, 7% ruim, 24% razoável, 49% bom e 17% excelente. Então a gente tem aí a maioria do milho nos Estados Unidos numa condição de razoável para principalmente bom, né? Então quase 50% do milho nos Estados Unidos bom e 17% excelente. Lógico que nós temos aí locais como, por exemplo, Minnesota, onde eu fico, 22% excelente, 52% bom. Então estados que puxam mais a qualidade, como por exemplo Nebraska, que vem aí com 27% excelente, ou Dakota do Sul, 29% excelente, ou seja, estados que estão puxando bastante essa média da qualidade do milho. E agora, indo para a soja, tá? Então a primeira métrica é o Dropping Leaves, como eu expliquei anteriormente já, tá? Então a gente está aí com 61% de todos os estados aí que produzem soja já nesse estágio considerado Dropping Leaves, 1% maior do que a média dos últimos 5 anos, tá? Quanto de soja já foi colhida? 9%, tá? Nesse momento, com vários estados puxando aí, como por exemplo Louisiana, Mississippi, tem mais Tennessee, ou seja, estados que estão bem mais abaixo em termos de geografia nos Estados Unidos, tá? Como eu falei, clima diferente, chuva, temperatura diferente, tá? E começaram já a safra antes. Além disso, condição da soja, nós temos aí nos 18 estados que produzem soja, 4% é muito ruim, 8% ruim, 27% regular ou razoável, 48% boa e 13% excelente. Então vemos aí também que quase 50% da soja dos Estados Unidos numa condição boa e 13% numa condição excelente e 27% numa condição razoável, ou seja, também temos uma boa qualidade no geral da soja nos Estados Unidos. Claro que tem estados que puxam bastante isso, como por exemplo Minnesota, novamente 20% excelente, ou a gente pega aí o Wisconsin, 23% excelente, ou a gente pega Nebraska, sempre representando 23%, Mississippi, 23%. São estados que acabam produzindo muito bem a soja, assim como o milho, e jogando a qualidade, a média da qualidade no geral, bem pro alto. É isso aí, Renzo. Olá pessoal, todos que nos acompanham aqui no canal do AgroConnection. Voltamos mais uma semana para atualização dos dados climáticos e o progresso da safra agrícola norte-americana. Nós tivemos uma semana com pouca chuva, né, como previsto, apenas 3 dias ficaram nublados, porém só um deles que garoou um pouco. Na próxima semana o tempo continua firme, nós temos previsão de apenas 2,5 milímetros e as noites começaram a ficar um pouco mais frias, né? Nós vamos ter mínima de 9 graus Celsius na semana que vem, mas no decorrer do dia rapidamente a temperatura se eleva, onde nós vamos chegar à casa dos 28 graus Celsius para a próxima semana. As máquinas já estão no campo aqui, já estão entrando nas lavouras e nós tivemos um avanço considerável nessa última semana. Nós estamos com 12% já da soja colhida aqui no estado de Indiana e o milho ele avançou para 10%. A média histórica dos últimos 5 anos era de apenas 7%. Eu vou entrar aqui numa lavoura de soja e numa plantação de milho para vocês darem uma olhada um pouco no detalhe, como está o grau de maturação. Aqui pessoal, uma passagem rápida, né, no meio de uma plantação aqui de soja. Vocês podem ver aqui um pouco mais de perto, né, como que está a disposição das vagens. Eu vou coletar uma planta aqui de soja para vocês poderem ver.
E ali ao fundo, vocês já podem observar os silos esperando aqui os grãos, tá certo? Vou andar aqui mais um pouquinho pela lavoura para vocês verem como está essa plantação de soja. Agora eu vou entrar aqui numa plantação de milho só para vocês terem uma ideia, um comparativo rápido, tá? Com o nosso plantio direto, vocês poderão ver a quantidade de palhada comparado com um experimento que tem aqui do milho no sistema de plantio direto. Vou pegar aqui uma espiga para vocês darem uma olhada. Agora eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês da espiga de milho que eu mostrei para vocês lá dentro, para vocês acompanharem um pouco mais de perto aqui qual que é o grau de maturação, né, dessa espiga de milho. Vou mostrar aqui dentro para vocês, ó. O milho ele tá podem ver que ele está quase pronto para a colheita, mas ainda não está no ponto. Eu vou levantar uma pequena discussão hoje aqui também, se vocês puderem entrar aí nos comentários. Nós vamos fazer um comparativo com uma das lavouras que nós temos aqui, com um plantio direto, e comparar com o nosso plantio direto aí do Brasil. Se vocês tiverem comentários e perguntas, por gentileza, entre aí nos comentários e ajude a gente a poder fazer um comparativo mais preciso, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Voltamos a semana que vem com mais informações aqui. Um abraço e até lá. Fala, moçada do Agro Connection, Marcos aqui. Só uma participação rapidinha essa semana para mostrar para vocês um pouco da lavoura de soja aqui na Dakota do Norte. A gente está chegando na reta final agora da safra. A soja já está quase pronta, o milho já está quase pronto. Em grande parte, como a Karen falou, do oeste a gente teve o infortúnio de ter a geada, né? Então muitas dessas culturas já foram terminadas basicamente naturalmente, e aqui eu queria mostrar para vocês o padrão da soja em algumas regiões aqui, principalmente do centro do estado pro oeste. Uma soja com 13 nós produtivos, não é uma soja que engalha tanto, com 3 em média aí, 3 vagens por nó e vagens de 3 grãos. O que eu notei é que, pelo menos nesse material que eu tô, é raro a gente achar, que nem a gente vem observando em alguns materiais no Brasil, vagens até de 5 grãos, né? A gente aqui raramente acha as vagens de 4 grãos. E uma curiosidade é que o pessoal aqui realmente não termina, né, a soja, ou seja, não desseca a soja para colher. Eles deixam a soja chegar naturalmente na umidade boa para colheita, e não tem esse custo adicional aí no cultivo. Bom, agora numa lavoura de milho aqui, vou mostrar para vocês o padrão de como está a roça, como que estão o padrão das espigas, o padrão das plantas. A gente vê que faltou um pouquinho de água. Por mais que o solo esteja úmido ainda, em alguns momentos do enchimento de grão a gente teve essa falta de água, e a gente vê que faltou um pouco para encher eles e aumentar o peso desses grãos. Essa espiga que eu tirei tem 36 grãos na fileira por 20 fileiras, o que é um número bastante expressivo. Eu trabalhei com milho ali na região do Tocantins, e o que a gente via geralmente é milho com 16 fileiras, assim, milhos de alto potencial produtivo, né? E aqui a gente vê já uma característica do material genético, a gente já vê 20 fileiras. A gente vê também o material de espiga vermelha, o que o pessoal costuma dizer que são materiais que tem um grão mais pesado, né? Salve o LG 790 do Tocantins. Esse milho deu bastante trabalho para mim. Mas voltando aqui, a gente consegue ver que o padrão das espigas é muito bom.
A gente vê também uma característica das plantas aqui, que as espigas são bem baixas e a planta em si é baixa, né? E isso se deve ao melhoramento genético para essa região. O porquê disso é que a gente tem muito vento aqui, e principalmente nessa época onde o milho vai ficar propenso aí a drenar suas reservas e cair por conta do vento. Aí a gente tendo um milho com uma menor estatura, a gente consegue mitigar um pouco dessa perda, né? Aqui a gente está com um espaçamento de 74 centímetros e 5,2 plantas por metro. Então o pessoal está utilizando aí suas 70 mil plantas por hectare, mais ou menos, de população. E esse é o padrão da cultura aqui. Vou abrir mais uma espiga aqui para vocês conseguirem identificar. O milho aqui realmente me impressionou, por mais que a gente veja, né, que sofre de uma falta d'água aqui a região, mas o milho realmente me impressionou. A gente consegue enxergar muitas folhas ainda verdes, livres de doença, mas como eu falei no início, deixa eu achar uma folha aqui, a gente consegue ver, né, bem nítido o V invertido aqui da falta de nitrogênio, ou seja, se a gente tivesse mais nitrogênio, a gente ia conseguir ainda melhores produtividades aqui na área. Tá certo, moçada? Mais uma vez aqui para mostrar para vocês um pouco dessa cultura que para mim é uma grande curiosidade. Nunca tive contato com ela no Brasil, que é o girassol. Eu achei ela durante o florescimento a coisa mais linda do mundo, mas agora que está perto da colheita, a planta fica bem feia. Para quem ainda nunca viu, né, uma roça de girassol próxima à colheita, todos eles viram com a cabecinha para baixo aqui. E quando a gente tira, né, as florzinhas, a gente começa a ver um pouco dos grãos ali no meio. Eu tirei alguns aqui para a gente conseguir ver, mas está com bastante umidade ainda. De curiosidade mesmo, eles usam o mesmo espaçamento, né, que é o de 74 centímetros e 4,6 plantas por metro. Então fica aí na sua população de 62 mil plantas por hectare. Eu quis trazer essa curiosidade porque realmente aqui na Dakota do Norte a gente tem uma grande variedade de culturas, né? Até mesmo chega a ter 8 culturas mais ou menos que a gente utiliza aqui, como canola, girassol, soja, milho. A gente utiliza também trigo. Tem várias culturas e essa é uma das que eu realmente estou conhecendo aqui durante esse meu período. Luizão vai ficar bravo aí porque eu tô fazendo ele ter que gravar, ele tá aqui comigo hoje. Dá um oi aí, Luizão. Daí pro homem que é aniversário da máquina, foi sexta-feira, hein? A máquina fez aniversário, deixa aí nos comentários o feliz aniversário pro homem. Fechou? É isso daí então, moçada. Só realmente mostrar de curiosidade para vocês e falar que a Dakota do Norte é o maior produtor de girassol dos Estados Unidos, tá certo? Pessoal, boa tarde. A gente está aqui hoje com a Tassiane. Ela é uma integrante do nosso grupo do Laboratório de Saúde do Solo aqui na Faculdade da Dakota do Norte. Fala, galera do AgroConnection. Meu nome é Tassiane. Bom, eu sou estudante de doutorado lá no Brasil, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vim para cá para fazer meu doutorado sanduíche aqui em North Dakota. E hoje eu vou falar para vocês um pouco de uma análise que nós estamos realizando aqui num experimento com mais de 37 anos de sistema plantio direto, sistema convencional. Bom, a análise que nós fizemos hoje é fauna do solo, com o objetivo de avaliar todos os organismos que estão presentes no solo, né, a fim de ver como que está a qualidade, a saúde desse solo, tá? Esperando então que o sistema plantio direto, né, ele tenha uma maior quantidade aí de organismos, beneficiando tanto a estruturação do solo, né, entre outros benefícios.
Tá? Então a análise consiste em a gente tirar um monólito de solo, né, de terra, e esse monólito, né, que é 25 por 25 centímetros, nesse monólito aqui, nós então vamos avaliar todos os organismos que estão presentes aqui, né? Normalmente se tem minhoca, aranha, formigas, né? Cigarrinhas, todos os organismos que são visíveis a olho nu, né? E nós podemos observar aqui que ele é um solo bastante úmido, né? Favorecendo essa macrofauna do solo, que é bastante diferente do solo do Brasil, né? Que é mais seco. Então vamos ver qual é a diferença da fauna aqui em North Dakota e da fauna do Brasil. E logo eu trago então os resultados para vocês, tá? Um abraço, galera! E é isso aí, pessoal. Depois desse giro maravilhoso, com os nossos especialistas, com o pessoal do AgroConnection, mais uma vez, eu, Renzo Negrini, diretamente de Minnesota, eu me despeço e aproveito esse momento mais uma vez para agradecer demais a sua audiência, dos nossos colaboradores, das pessoas que estão sempre aí, não só acreditando no agro, não só acreditando no trabalho da comunidade agrícola, mas também em todo o trabalho e todo o esforço que o pessoal do AgroConnection, nosso time maravilhoso, coloca. Tá? Então agradecer a todas as pessoas que estão aí gravando os vídeos, até as pessoas que estão na cabeça, até nosso amigo que está aí editando o vídeo também. Então, de ponta a ponta, todo mundo trabalhando demais, conciliando todo o trabalho que a gente já tem no dia a dia para a gravação dos vídeos e todo o resto que a gente vem fazendo aí no AgroConnection, tá bom? Então, muito obrigado. Tem muito mais ainda por vir, tá? E a gente está tão perto, mas tão longe da safra, do final da safra, da colheita. E vamos para cima, trabalhando forte aí para abastecer alimento e energia para esse mundão aí. Valeu, muito obrigado e não pode parar.